Diante da disparada do dólar e dos juros futuros que servem de base para as taxas bancárias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cogitou que o Brasil esteja sofrendo um ataque especulativo à economia. Acompanhe. Há contatos conosco falando em especulação, inclusive jornalistas falando, jornalistas respeitáveis falando disso. Eu prefiro trabalhar com os fundamentos, mostrando a consistência do que nós estamos fazendo em proveito do arcabouço fiscal para estabilizar isso. Mas pode estar vendo, não tô querendo aqui fazer juízo sobre isso, porque a Fazenda trabalha com os fundamentos. E esses movimentos mais especulativos, eles são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central. Bom, e a cada dia, um novo recorde do dólar. A moeda americana fechou a R$ 6,26. É isso mesmo, 6,26. O mercado passou o dia de olho no Congresso Nacional, que analisa o pacote de corte de gastos, e também nos Estados Unidos, com a nova redução dos juros do país, a terceira seguida. Direto então para Miami, conversar com o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves. Mais uma vez, Will, boa noite para você. Bem-vindo. Eu já vou emendar e colocar você numa fria por causa dessa fala do ministro da Fazenda. O Brasil sofre um ataque especulativo, Will, sim ou não? Bem-vindo, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Prazer estar falando contigo. Eu acho assim, enquanto o governo tratar esse problema como ataque especulativo, como um problema da Faria Lima, contra nós, está errado. O mercado nada mais é do que um grande termômetro. Quando a curva DI dispara, o dólar dispara, isso quer nos dizer alguma coisa. E em vez de o ministro chamar isso de ataque especulativo, ele deveria entender que, olha, o mercado está sinalizando algo, precisamos de uma urgência para aprovar o pacote de corte de gastos, precisamos com urgência rever as nossas questões fiscais. Acho que esse deveria ser o discurso do ministro, e não jogar para o ataque especulativo, como se fosse algo que alguém está fazendo contra este governo. Enquanto ficar com essa postura, a meu ver, fica difícil ver alguma mudança nessa tendência do dólar. E hoje a gente ainda teve a decisão de juros aqui nos Estados Unidos, mudou a tendência, né? Imaginava que os juros poderiam cair um pouco mais, mas obviamente você tem diversas incertezas com o Trump vindo ao poder, as suas políticas, a economia americana muito forte, e aí menos espaço para cortes de juros. E isso dificulta a vida de mercados emergentes em geral. A gente viu o dólar se valorizar no mundo hoje, e não foi diferente contra o real. E por que essa questão dos juros aí nos Estados Unidos também mexeu com o Brasil aqui? Bom, excelente pergunta, Thiago, porque o juro, aquilo que acontece aqui nos Estados Unidos ecoa no mundo, né? O juro americano ele é a referência. Para você emprestar para os Estados Unidos, quanto que você cobra? Bom, determinado valor. Se esse valor ele não diminui, o valor que você gostaria de receber para investir num título da Colômbia, do México ou do Brasil, ele deve ser maior do que o dos Estados Unidos, obviamente. Porque você tem mais garantia, mais segurança, maior economia do mundo, o poder de emitir dólar, você tem mais segurança de que os Estados Unidos vão te pagar no final do dia. E se essa taxa aqui não diminui, a taxa nesses outros países ela também se mantém elevada, porque você tem que pagar a mais para se financiar. Então, a gente tem um problema fiscal. Quando o mundo vive um cenário de juros elevado, e aí era mais fácil cortar o gasto do que ficar pagando o juro elevado com a Selic subindo. Era mais fácil rever as contas, a economia seria muito maior se você cortar o gasto do que depois ter que ficar pagando um juro maior por conta de uma Selic mais elevada. Will, a próxima pergunta de Dora Kramer. Estamos falando de economia e as consequências também na política. Dora. Boa noite, Will. Olha só, essa alta dos juros, essa disparada, isso tem teto ou o céu é o limite? O que o governo apresentou lá o pacote fiscal, achou que fez a sua parte. Que objetivamente o governo, qual é a sinalização objetiva, concreta, que o governo precisaria dar para que essa situação não escalasse ainda mais? Eu acho que o primeiro ponto, Dora, só na retórica já seria importante. É isso que eu falei, se o ministro viesse falar, não, realmente o mercado está nos sinalizando uma coisa, eu vou levar isso ao Congresso, eu vou levar isso ao presidente, eu vou levar isso ao Senado, a gente precisa ajustar mais as nossas contas, porque é isso que eu falei, se você corta os gastos, eventualmente o DI não dispara. E se o DI não dispara, estou falando do juro do Brasil, né, a curva de juros do Brasil, a Selic talvez não tenha que subir tanto.
E toda vez que a gente sobe a Selic no Brasil, ou tem que subir a Selic no Brasil, você paga um caminhão a mais de juros, que é uma crítica constante, inclusive, desse atual governo. Só que para poder fazer isso, é aquela coisa, não dá para botar o carro na frente dos burros, né? Primeiro o burro tem que levar isso, né? Então, primeiro você tem que ter corte de gasto. Então, eu diria que uma sinalização concreta de que, olha, a gente entende que o mercado é um termômetro, não é eles contra nós, o mercado nos sinaliza uma coisa e a gente precisa mudar a rota. Tudo aquilo que a gente fez até aqui não está indo muito bem, uma sinalização disso é o dólar e os juros e a gente precisa mudar isso. Eu acho que só essa sinalização, de uma forma mais concreta, já ajudaria bastante a atenuar um pouco o DI e o dólar. Rapidamente, Cristiano Vilela. Will, boa noite. Will, diante desse contexto, a gente pode dizer que por mais que o mercado e o governo de alguma forma façam as pazes nos próximos dias ou nos próximos momentos, ainda assim o valor do dólar no Brasil, nesse contexto histórico, dentro da situação fiscal do Brasil, dentro da situação dos gastos do Brasil, ele tende a permanecer num patamar mais alto, já dentro de uma realidade acima dos R$5, por exemplo? Olha, Cristiano, quando a gente olha pelo menos somente a variação do dólar no mundo, quanto que o dólar poderia ter subido no ano, o valor teria sido muito menor. A gente estaria falando de um dólar a 5,20, só pelos condicionantes externos. Então, do 5,20 ao 6,20, toda essa diferença tem muito a ver com os condicionantes internos do Brasil. Penso eu, e aí uma interpretação minha, de que somente na retórica poderia fazer esse dólar cair, voltar 5,90, 5,80, e aí depois tem que entregar. Obviamente, porque esse dólar não vai voltar para 5,50 só na retórica, só no gogó, só no verbo. Tem que, de fato, passar no Congresso leis que cortem os gastos. Eu vi o deputado comentando e eu acho que isso, a minha crítica aqui não é só o presidente, tá, gente? Não é só o executivo. Eu acho que o Congresso e o Senado também tomarem essa iniciativa de, olha, veja bem, peraí, se eventualmente o presidente não indicou ainda ou não entendeu o que o mercado está sinalizando, nós aqui do Congresso e do Senado entendemos e a gente precisa resolver isso. Então, de novo, é a história dos três poderes, aquela independência que a gente não tem visto no Executivo e no Legislativo, a gente não tem visto ninguém se atentar para esse que é o termômetro ali, pipocando ali, naquela luz vermelha ali, né, dizendo, olha, tem alguma coisa errada aí. Will Castro Alves, economista com sede em Miami, muito obrigado mais uma vez, Will, pela atenção, pela sua gentileza, voltaremos a nos falar. Um abração. Obrigado, Thiago, Dória e Cristiano, boa noite a todos.